Olá, olá, tudo bem? Hoje no Bike é Legal nós vamos falar das infraestruturas cicloviárias aqui do estado de São Paulo. Nós vamos falar especificamente do projeto da ciclovia no canteiro central da rodovia dos Bandeirantes, entre São Paulo e Itupeva, 57 quilômetros de uma infraestrutura bastante segregada. É bom? Claro, é excelente, uma cicloestrada aqui no estado de São Paulo, mas nós também vamos apontar pontos delicados que devem ser revistos neste projeto anunciado. Antes de começar, você já sabe, inscreva-se no nosso Kawaii, TikTok, Instagram e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, o canal do Bike é Legal, e vamos falar do projeto da ciclovia ao longo da rodovia dos Bandeirantes. Quem pensa mobilidade sustentável para uma cidade, para um estado, para um país, tem que sim estar pensando em conectar, acessar todo o país por todos os modos, tanto eles motorizados quanto principalmente os modos ativos. E é assim que a Europa hoje está conectada com 70 mil quilômetros de ciclovias. E faz tempo. E dessa forma, desde 1998, aqui no estado de São Paulo, nós estamos lutando para tirar do papel uma lei que trata do planejamento cicloviário para todo o estado. E o que significa isso? Fazer com que um ciclista, não importa onde ele esteja, ele consiga sair do centro urbano e chegar a qualquer outro centro urbano, campo, fazendo o que for, sem precisar de um carro, sem mesmo precisar de pegar carona em um ônibus ou em um trem. E todo esse planejamento cicloviário, ele pensa em fazer esses modais integrados, de tal maneira que ir de trem junto com a bicicleta, de carro junto com a bicicleta, de ônibus junto com a bicicleta, seja o que for, seja uma opção e não uma imposição. O que significa isso? A ideia é termos todo o estado de São Paulo conectado por uma malha cicloviária. E faz parte dessas demandas a Rota Márcia Prado, entre outros frontes de trabalho. Recentemente o governo do estado lançou o Circuito das Frutas, uma ciclorrota. Projeto interessante, mas totalmente desconectado da realidade do que deve ser feito para você conectar o estado de forma ativa. Fazer com que um ciclista saia de São Paulo, por exemplo, e vá até o Circuito das Frutas e volte com tudo que ele precisa, que basicamente é sombra, água fresca, apoio e interação com a cultura local. E fazer com que a própria comunidade também entenda e abraça a ciclorrota. Há muito que se fazer. Recentemente, o nosso governador, em grande pompa, lançou outro projeto, a ciclovia entre São Paulo e Itupeva, no canteiro central da rodovia dos Bandeirantes. Veja o vídeo. Olá pessoal, nessa linda manhã, nós estamos aqui em Itupeva, interior do estado de São Paulo. E aqui para iniciar a maior ciclovia do Brasil, com 57 quilômetros, a ciclovia dos Bandeirantes, no meio da rodovia dos Bandeirantes. Uma ciclovia segura, bem sinalizada, feita não apenas para aquelas pessoas que gostam do esporte, mas também as pessoas que gostam de pedalar pelo lazer, ou aquelas que vão poder se deslocar entre 4 municípios através dessa ciclovia. Um investimento de 220 milhões de reais. A obra estará pronta até setembro do ano que vem, para que as pessoas possam usar e desfrutar. 57 quilômetros, 6 acessos a um custo de 219 milhões de reais. Claro, a ideia teve uma boa receptividade, mas será que esse projeto tem condições de atender às reais demandas de um estado conectado de forma ativa? Em um primeiro momento, o que eu, Renata Falzoni, aqui do Bike é Legal, entendo. Essa é uma ciclovia desconectada dos centros urbanos por onde ela passa, com poucos acessos, muito sol, nenhuma sombra, nenhuma água fresca e toda e qualquer interação com a comunidade local, ela demanda você se deslocar ou para frente ou para trás, muitos quilômetros para acessar. Pelo próprio projeto, ainda se fala em controle de acesso. O que é isso? Quais são os critérios? Para um ciclista de estrada, a própria palavra já responde. É uma estrada, vai atender uma parte do que o atleta de ciclismo de estrada precisa. Uma estrada segura. Mas é só isso o que ele precisa? Um cicloturista, ele consome a paisagem, ele consome o caminho. Este é um caminho árido, sem ter o que consumir,
a não ser a visibilidade de carros a 120 por hora na sua direita e a 120 por hora à sua esquerda. E se ele vê alguma coisa interessante do outro lado da paisagem, ou mesmo um posto de gasolina, um posto de abastecimento de comida, ele não tem acesso. Então esse projeto ele serve ao ciclista de estrada em uma faceta do que o ciclista de estrada precisa, e de outro, o cicloturista, o cara que está se locomovendo, fica totalmente desconectado do centro urbano ao seu redor. E esse meu entendimento é compartilhado com vários ciclistas de diversas modalidades que nós entrevistamos. Veja aí. Tem muitas contradições, né? Então, por exemplo, uma ciclovia com 57 quilômetros e só 6 acessos, será que eles são suficientes? Eu fico naquela dúvida, né? Tipo, vai ter passarela para atravessar? Como é que vai ser o acesso para você chegar na... Quer dizer, você entrou na ciclovia e começou a pedalar, e aí o outro acesso vai ser, tipo, muito longe? Se olhar bem, é mais ou menos uma ciclovia do Rio Pinheiros, né? Você tem a estrutura lá, mas você provavelmente vai ter muita dificuldade de acessá-la. Quando a gente ouve falar disso e passa essa notícia, eu fico pensando, nossa, mas nós vamos andar no meio dos carros, como vai ser eu entrar e sair, né? Nós vamos andar ali justamente no meio das duas pistas. Mas eu ainda fico um pouco curioso de como vamos conseguir ter tranquilidade, acessibilidade, né? Os bairros vão conseguir acessar, as cidades vão conseguir acessar. Principalmente considerando que a rodovia dos Bandeirantes ela corta, né, áreas urbanas, como por exemplo ali o entorno de Perus, que é uma das 3 únicas subprefeituras do município de São Paulo que estão fora do mapa da política cicloviária. Então, será que essa população periférica de trabalhadores está sendo contemplada nesse projeto? Então, é uma coisa que a gente não sabe. A gente não sabe o que quer dizer os acessos, né, o controle de acesso que eles propõem nesse projeto. Então, vai ser horário, vai ser, enfim, o que significa esse controle de acesso, quais vão ser as restrições. Vai poder pedalar também no acostamento? Quer dizer, se não quero ir na ciclovia, porque eu vou sair em outro pedaço. Vou poder pedalar no acostamento? Não vou poder? Um projeto que, no meu entender, tem potencial para ser bom, porque a gente discute, né, essas conexões, essas macro conexões regionais, metropolitanas. Então essa certamente é uma ligação de extrema importância. A gente só precisa entender como ela vai ser inserida no espaço e quem ela vai atender de fato, porque é isso que vai fazer dela uma boa ou uma má intervenção nessa rodovia. Interessante é que tanto o ciclista que treina na estrada, quanto aquele que se locomove, quanto aquele que viaja, todos eles estão preocupados com esse caráter isolado dessa infraestrutura. A última análise, mais bem amarrada, fica por conta de Daniel Gucci, da Aliança Bike. E eu já peço perdão aos vários tim, que são as notificações do aplicativo que interferiram no nosso áudio. Na minha visão, Rê, nós temos aqui 10 problemas graves e eu diria que uma solução. Os 10 problemas graves são, primeiro, a escolha pelo canteiro central, que deveria ser exceção e não regra nas infraestruturas cicloviárias. 2, apenas 6 passarelas ao longo de 60 quilômetros praticamente. Isso não faz nenhum sentido pensando numa infraestrutura que deveria ser multiuso. 3, uma sensação clara de insegurança para quem vai usar essa infraestrutura, pois você fica encurralado, você fica sem rotas de fuga, sem possibilidades de entradas e saídas. 4, o conceito de ciclovia parque. Num local árido, num local com trânsito motorizado dos dois lados, com fuligem, com poluição, com barulho, com buzina, ou seja, está longe de qualquer conceito de parque, de lazer, de local aprazível. Ponto 5, na minha visão. O projeto ele tem que estar destinado aos diversos usos da bicicleta. E me parece que ele foi desenhado apenas para o ciclismo de estrada. Então não foi pensado no cicloturismo, não foi pensado no meio do transporte, logística e por aí vai. Ponto 6, o timing político-eleitoral de ter lançado isso. A menos de um mês da saída do governador para ser candidato a presidente, coloca em xeque o projeto. Ponto 7, o governo já anunciou inúmeras ciclovias que nunca foram executadas ao longo dos últimos 10, 20 anos. Aliás, ele mais anunciou ciclovia do que fez. Nessa gestão, inclusive, do governador Dória, eles não fizeram nenhuma ciclovia em rodovia. Ponto 8, na minha visão, o controle de acesso. Controlar acesso
coloca em xeque a bicicleta como meio de transporte. Ponto 9. A limpeza será feita nessa ciclovia com que frequência? Porque o canteiro central, ele é o lugar onde vai acumular, até porque tem um caimento ali por conta da drenagem. Vai acumular sujeira lá, rejeito de pneus, vidro, lixo. E o último ponto é como fazer um resgate e como sair dela se você tiver um problema mecânico na bicicleta. Você vai empurrar por 10 quilômetros até o próximo acesso? Como é que entra uma ambulância ou algo se tiver um problema lá? E aí, para concluir, eu diria que tem uma solução que é básica, que o mundo inteiro já ensinou, que é você fazê-la lindeira à faixa direita, simplesmente. Rodovias no Brasil não têm acesso direto aos lotes, portanto, você tem área para poder construir uma ciclovia ampla, multiuso, boa, ao longo da rodovia do lado direito, como são as autobahns alemãs, que eles tanto gostam de citar como referência. Ah, não pode pedalar na autobahn. Não pode, mas ao longo dela, ou em um caminho que faz o mesmo sentido, mesmo que não seja ao longo dela, né, os alemães eles já garantiram essa infraestrutura para ciclistas. Certo? A gente não fez isso. Então a gente está importando uma ideia de autobahn para o Brasil que não faz sentido, porque a gente não tem uma mesma malha cicloviária, como eles têm, e fazendo o tipo de implantação equivocada no canteiro central, onde não existe. Se você olhar as rodovias na Europa, na Alemanha, não é feito no canteiro central. Eles claramente estão importando o conceito coloca onde está, aonde não atrapalha os motorizados e, não vou dizer dane-se, e as outras necessidades não são nossos problemas. Então, assim, não analisa a mobilidade, o caráter escala humana de quem pedala, até quem pedala na estrada, como esporte, como treino, nega e ainda absorve toda essa tendência dos últimos 120 anos do Brasil, que é ciclovia vai onde pode, aonde não atrapalha o motorizado. Importou-se um projeto de mentalidade rodoviarista, ou seja, é um desenho de uma ciclovia com mentalidade para carro, pensando na cultura da bicicleta, com as necessidades de ciclistas. É preciso, então, corrigir antes da execução, porque senão a gente corre o risco de gastar 220 e gastar mais 500 milhões para corrigir o problema. Fazer bem feito é fazer uma vez só. É isso que a gente precisa fazer. O que a gente espera é que as nossas demandas, inclusive as mais antigas, as mais demandadas, como a Rota Márcia Prado, por exemplo, que é uma intervenção bem pequena perto dessa. A gente precisa só de alguns quilômetros de ciclovia entre a Estrada do Capivari e o acesso à Estrada da Manutenção, uma única ciclopassarela. Então, se tem verba, se tem condições políticas e financeiras de implantar uma ciclovia dessa extensão e com toda essa infraestrutura na rodovia dos Bandeirantes, a gente espera que a ciclorrota Márcia Prado saia definitivamente do papel, que a gente pare de ser impedido de chegar ao litoral, que é um direito nosso. Bom, para resumir, projeto de infraestrutura cicloviária pelo Estado de São Paulo, legal, nós queremos. Mas quais são as prioridades? Por que vai sair uma cicloestrada até Itupeva, que é legal, antes da Rota Márcia Prado, que está lá embaçada no papel? Outra pergunta, será que uma cicloestrada tão segregada do entorno por onde ela passa, tão segregada dos centros urbanos por onde ela deveria interagir, será que resolve as demandas de conexão para o Estado? Conexões essas que não excluem a modalidade de ciclismo de estrada e que agrega a mobilidade em bicicleta e o cicloturismo e o lazer, e que tem o efeito colateral que é aquecer a economia local? Será que esse não é o conceito melhor de um projeto para conexões em cicloestradas? E aí, gostou? Então já sabe, né? Curta e compartilhe esse vídeo. Coloque esse link lá em todas as salas de Zap Zap dos seus amigos, aqueles que pedalam e aqueles que poderiam estar pedalando, não é? Inscreva-se no nosso Kawaii, TikTok, Instagram. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, o canal do Bike é Legal, e divulga aí o nosso canal. E quero já, desde antemão, agradecer a esses nomes desta lista, que são os membros, fãs do nosso canal. A vocês todos, muito obrigada. Valeu, tchau!